E se eu te dissesse que um dos maiores discos da história da música é, na verdade, um disco sobre insegurança, medo de crescer, medo de não ser o suficiente? Bom, eu me chamo William Costa e no Giração de hoje o nosso assunto é o grandiosíssimo Pet Sounds dos Beach Boys. Então, vem com a gente girar mais esse som. O ano era 1966, Brian Wilson decide então parar de fazer turnê. Ele queria ficar lá enfornado em estúdio para produzir, para experimentar. Então, é um disco totalmente experimental, muito diferente do que estava sendo feito pelos Beach Boys, né? Aquele rock mais surf sobre carros, praias e garotas bronzeadas. Brian Wilson então entra em estúdio, começa a experimentar e lança essa obra-prima aqui. Para mim é uma obra-prima, tá? Um disco que tem, vamos lá, hein? Wouldn't It Be Nice? You Still Believe Me? That's Not Me? Don't Talk. Putz, essa música é de chorar. I'm Waiting for the Day. Let's Go for a Ride. Tem muita coisa, inclusive God Only Knows, uma das músicas de amor mais lindas já escritas. Não sou eu que tô falando, tá bom? Um tal de Paul McCartney também concorda comigo e assina embaixo, uma das músicas mais primorosas já feitas. Então vamos começar, vamos um breve faixa a faixa aqui para falar dessa obra-prima. O disco já começa com Wouldn't It Be Nice? Acordes grandiosos, orquestrais. O lance já começa ali antes da entrada da bateria, né? Ele fala muito sobre um desejo de amadurecer para poder viver um amor plenamente, mas o ponto central aqui é o contraste. A melodia ela tem um ar solar, né? Mas a letra ela é ansiosa, é a juventude querendo pular as etapas da vida. Harmonicamente já mostra toda a complexidade do disco, né? As modulações sutis, acordes que fugiam do até então surf rock da época, né? É um disco que veio para mudar padrões realmente. A gente segue aqui com Still Believe Me, né? Aqui o clima já muda completamente, é uma música sobre culpa, né, sobre não merecer o amor que recebe. Brian canta com uma fragilidade real. Se você parar para prestar atenção nas letras, eu acho que é um disco extremamente corajoso, porque o Brian Wilson coloca ali de uma maneira muito visceral todas as fragilidades, assim, que precisa ser um compositor muito corajoso para falar sobre tais fragilidades dessa maneira num disco sublime feito esse. Então, ficamos aí com a segunda faixa, You Still Believe Me. A gente não pode parar porque o disco só tem pedrada. A próxima faixa aqui, That's Not Me. Bom, na minha opinião, na minha interpretação, ela fala sobre independência, né? Mostrar que você amadureceu, que você é capaz de seguir um caminho mais seu. Ela é uma faixa, assim, que, no sentido dos arranjos, né? Ela é um pouco mais crua, né? Ainda que sutil, mas ela não traz tanta aquela roupagem de orquestrações. Ela acaba sendo uma faixa um pouco mais direta, né? Sem tantos requintes e arranjos orquestrais. E eu acho que isso pode ser também uma opção estética para você dizer algo mais assim, direto ao ponto, de maneira mais crua. O arranjo acaba conversando um pouco com a intenção poética da música. Isso na minha opinião, né? Então ficamos aí agora com That's Not Me. That's Not Me. A gente segue agora com Don't Talk, Put Your Head on My Shoulder, que pra mim é uma das músicas mais tristes já escritas. Ela é o tipo de música que, assim, não minimiza, mas não coloca em destaque tanto a força das palavras, porque o arranjo, a maneira como isso é apresentado, acaba falando mais do que qualquer palavra. Lembrou, inclusive, aquela história do Milton, né, que ele fala da música Lilian, que é pra mãe dele, né, que ele fala que é uma música instrumental porque não existem palavras no mundo que a descrevam, né? Acho bem legal. Então esse é um tipo de exemplo. Um andamento lento, uma atmosfera mais íntima. Aquela parte perto do final da música, assim, que ele repete, né? Listen várias vezes. Listen! Pô, isso é aquele de chorar, cara. Então, assim, é uma música que você precisa ouvir para entender. Então, vai lá, faz a lição de casa, pode pegar aí. Don't Talk, Put Your Hand on My Shoulder. Faixa 4 do Pet Sounds. Vai lá, vai chorar, vai. Bom, vamos sair um pouquinho, um tiquinho de nada, só um pouquinho desse pequenininho, do fundo do poço, para uma faixa agora que ela é um pouquinho mais agitada, né, um pouquinho mais animadinha, que é I'm Waiting for the Day. Na minha interpretação, ela fala sobre poder superar um amor para curtir um próximo, né, aquele lance de não estar pronto ainda para um relacionamento.
Você tem que perceber ali o uso das percussões que não são tão convencionais. Eu acho que, na verdade, assim, é um pouco redundante falar sobre coisas que se esperam, coisas que são convencionais para esse disco, né? Porque, enfim, acabo gostando, inclusive, de compositores que arriscam nesse sentido de não fazer aquilo que esperam, né? Esse aqui é um grande exemplo. Mas dá uma chance ali na sua escuta atenta, esse disco você tem que ouvir com atenção. Nos instrumentos de percussão pouco convencionais e as camadas de voz, assim, que são uma marca registrada desde os tempos de surf rock ali dos Beach Boys, né? O lance das vozes sempre foi muito legal. Mas nesse disco aqui ele acaba adquirindo um caráter etéreo, fica um negócio meio maneiro demais. Você tem que dar uma escutada atenta ali. Não é um disco de caminhada, não é um disco de academia, é um disco de fone e ouvido ali, um momento para escutar, escuta atenta, beleza? Então é isso aí. I'm waiting for the day. Você tá gostando? Então faz o seguinte, ó, deixa um like aí, se inscreve, ativa o sininho pra você não perder as notificações, certamente que sim, né? Então vamos pro resto do disco, tem muito mais coisa legal ainda pra você escutar na sua casa, beleza? Bora. Faixa 6 do disco agora é uma faixa instrumental, Let's Go Away for a While. Ela é uma faixa instrumental, mas assim, apesar de não ser tão fã assim de músicas instrumentais em discos, são poucas aquelas que me pegam assim mesmo, mas essa eu acho legal porque ela dá uma ideia de respiro, uma pausa no disco, né? Parece acho que a ideia, né, na verdade, é realmente essa, né? Que é dizer assim, vamos sair um pouquinho para os comerciais e a gente já volta, né? Não acaba quebrando a tensão, mas é um alívio ali que tem com certeza, uma intenção estética muito forte. Então, tem que ouvir com atenção também. É uma gracinha, é uma coisa fofa. A próxima música do disco é Sloop John B, né, uma canção folk que foi rearranjada pelo Brian Wilson, né? Apesar de ser uma música mais animada do disco, ainda assim ela fala sobre desconforto, sobre um desejo assim íntimo de ir embora, né? Até a música mais radiofônica desse disco consegue ser melancólica. Tem toda essa beleza de melancolia do disco. Então, Sloop John B, faixa 7. Bom, e na minha opinião a gente chega agora ao ponto mais alto do disco, God Only Knows, uma das canções de amor mais lindas já feitas. Na verdade, não sou eu que estou falando isso, não sou só eu que estou falando isso, né? Um tal de Paul McCartney aí também concorda comigo. A música ela começa de uma maneira inusitada, assim, ela não estabelece direito uma tonalidade e não mostra também o caminho para qual a música vai. Primeiro instrumental. Depois que a canção começa a entrar nos trilhos do que significa uma canção de verdade, a gente começa a entender qual é o caminho que ainda assim é totalmente inesperado. A letra, eu acho uma letra muito vulnerável, né? Assim como muita coisa escrita nesse disco, né? God only knows what I would be without you. Acho que é uma frase pesada para você colocar numa canção, para você mostrar as suas fragilidades, bem como todas a fragilidade que amar e se apaixonar traz, né? Tem uma entrevista legal do Ney Matogrosso que ele fala sobre o quão ele não gosta de se sentir apaixonado por alguém, porque a paixão desperta todas as nossas fragilidades, né? E também acho que não é exagero nenhum dizer que essa é uma canção que ela definiu padrões do que pode ser uma canção de amor, tanto no quesito letra como no sentido de arranjo, né? Os vocais também têm um ar quase que espiritual, então ponto alto do disco para mim. Vamos para a faixa 9 agora do Pet Sounds, que é I Know There's an Answer. É uma faixa que fala sobre mudança, né? Sobre autoconhecimento, resistência à mudança. É uma poesia que evidencia muito a existência de tensão entre a tradição e a transformação. Musicalmente tem uma base sólida, firme ali, resistente, né? E, enfim, mas ainda assim tem os arranjos, as texturas que confirmam toda a sofisticação do disco. Então vale o play aí. I know there's an answer. I know there's an answer. Vai lá. Reta final aqui do disco, vamos agora para a faixa número 10, Here Today. Acho que é a música mais amarga do álbum, né? Porque ela fala sobre a fragilidade dos relacionamentos, né? Tem até um trecho ali, Here Today, Gone Tomorrow, acompanhada de todo o arranjo do disco. Tem uma linha de baixo que eu considero inventiva. Acho que as bases, os graves dos Beach Boys são bem consistentes, né? Certamente que sim, é uma banda fantástica, só músicos incríveis. Mas a linha de baixo, ela tem uma inventividade, na minha opinião, que é um passo à frente. Assim como tudo o que que a gente escuta nesse disco, né? E a letra, ela tem esse tom de advertência, né? Uma coisa pesarosa. Então, Here Today, no Pet Sounds. I Just Wasn't Made for These Times, né? Faixa 11 do grandíssimo Pet Sounds.
Eu acho que é uma canção que tem um caráter muito autobiográfico, muito corajoso, da parte do Brian Wilson, porque é algo que acomete esses grandes gênios da música, né? Dá pra gente fazer um paralelo, claro, aqui em pessoas como Syd Barrett, até mesmo vindo para o Brasil, Arnaldo Batista, né? Essa galera que era muito à frente do tempo, né? A letra fala sobre isso, sobre não se sentir pertencente ao tempo que se está. E os caras como esses que eu citei aí, eles já estavam muito à frente do tempo. Né? Muitos até acabaram fritando por conta disso, infelizmente, né? Essas tragédias, enfim. É triste de você reler a letra, né? Porque ela antecipa muito das tragédias pessoais que o Brian Wilson iria demonstrar que viveu no decorrer da sua carreira, né? Teve todo o lance o uso de drogas, né? Esquizofrenia que assombrou o cara ali até o fim da vida, né? Bom, eu indico, apesar de não ser tão fiel, assim, né? É uma autobiografia, uma cinebiografia bem legal, que é o Love and Mercy. Lá dá pra você ter uma ideia legal, né? Eu digo isso que não é tão fiel porque há quem diga que o negócio foi muito pior. Pois é, a autobiografia é de chorar, tá? Mas, enfim, só fazendo esse paralelo. Mas a gente continua aqui com o Pet Sounds, tá? Mas, bom, dá uma atenção aí pra I Just Wasn't Made for These Times. Beleza? Faixa número 11. Mais uma faixa instrumental, Pet Sounds, né? Que dá nome ao disco, inclusive. Tudo nesse disco é muito maluco, né? Porque geralmente se você for parar para pensar em termos de mercado, poucas foram as bandas que fizeram isso, né? Colocaram uma música instrumental como nome do disco, né? Geralmente o cara bota ali o nome do disco para ser um grande hit, né? Ou uma música minimamente radiofônica, né? Aqui é tudo muito ousado. Na minha opinião, assim, né? Eu já falei que eu não sou muito fã de canções instrumentais, mas assim, ela é uma confirmação do caráter estético, musical, sonoro, tudo que veio do disco até então, como se fosse uma chancela estética, assim, da sonoridade do disco. Faixa número 12, Pet Sounds. Bom, a gente está chegando aqui ao final da nossa análise, né? Nossa última música, agora Caroline No. É o encerramento, né, quase que devastador, porque é o Brian Wilson cantando mais uma vez de maneira vulnerável sobre transformação. Né? Tem até o som do trem ali, que no fim do disco, que na minha visão assim é uma escolha estética para simbolizar a passagem do tempo. Né? É um final silencioso e introspectivo, não tem uma grande explosão, ele termina ali de uma maneira assim como começou, vulnerável. Né? É uma escolha corajosa, assim como tudo o que diz respeito ao grandíssimo e lendário Pet Sounds. Pet Sounds ele não é só um disco bonito, é um disco ousado, um disco corajoso, ele fala sobre medo, dor, crescimento, vulnerabilidade. É um disco que moldou a maneira como a música pop deveria soar dali para frente. Influenciou, inclusive, um grande divisor de águas da música, que foi o Sgt. Pepper's e os Beatles. Mais do que isso, eu acho que ele abriu espaço para que a poesia da música pop pudesse eventualmente ser íntima, frágil, complexa e vulnerável. Talvez seja isso que torne o Pet Sounds um disco tão eterno. Bom, se você gostou dessa nossa análise, não esquece de compartilhar com seus amigos, deixa um like aí também, se inscreve, ativa todas as notificações do canal, beleza? Isso ajuda demais no engajamento na entrega do nosso material, beleza? Eu me chamo William Costa, esse foi o Girasom e a gente se encontra no próximo giro. Falou e até mais.